Salve, salve, galera! Estou eu aqui para cumprir a minha promessa de resolução de exercício de Prisma. Sejam todos muito bem-vindos à minha aula. Eu me chamo professor Eliseu Leite e sejam bem-vindos ao nosso canal Matemática em 4 Rodas. Então, agora lendo o nosso primeiro exercício, diz assim: alguns objetos, durante sua fabricação, necessitam passar por um processo de resfriamento. Para que isso ocorra, uma fábrica utiliza um tanque de resfriamento, como mostra a figura. Bem, vocês observem que essa figura aqui é o tanque, onde ele me diz que tem aqui, olha, 40 centímetros de largura, 30 centímetros de comprimento, 25 centímetros de altura e tem um pequeno espaço vazio aqui de 5 centímetros. O que aconteceria com o nível da água se colocássemos no tanque um objeto cujo volume fosse 2.400 centímetros cúbicos? Bem, aí ele me dá as alternativas. Bora ver o que acontece aí? Bem, gente, vocês sabem o seguinte, que volume de um prisma nada mais é do que área da base vezes a altura. Tá aqui, ó. Bem, ele me deu o volume da peça que vai ser resfriada, que vai ser colocada no tanque. Ora, obviamente, se eu coloco uma peça dentro desse tanque, o nível do fluido, obviamente, vai aumentar. É só você pensar o seguinte: se você tem um balde e ele está cheio de água, e você coloca uma peça, uma bola, por exemplo, dentro desse balde, o que vai acontecer com esse balde que está completamente cheio de água? Ele vai transbordar. Ele vai transbordar exatamente o mesmo volume da peça que você vai colocar dentro desse balde, que é a bola. Então, o que transbordou equivale ao volume da bola. Nesse caso, não sei se vai haver transbordamento, mas dá para a gente calcular o quanto vai subir de nível. Portanto, a gente diz o seguinte, que o volume a ser colocado é 2.400 centímetros cúbicos, que será a base. Ora, quem é a base, gente? A base, a área da base, ela vai ser igual. Como se trata de um quadrilátero, então a base é base vezes altura. De qualquer quadrilátero, é base vezes altura. Então, a área da base será igual. Ora, quem é a base aí? Nós temos sendo o 40. Está aqui, ó, 40. E quem seria a altura dessa base? A altura da base seria o 30. Está aqui, ó. Para quem não entendeu, esse cara aqui é a base do quadrilátero e esse cara aqui é a altura da base do quadrilátero. E, professor, quem é essa altura aqui? Ah, essa altura é do prisma. Mas eu estou falando exatamente apenas da base. Então, a área da base, ela vai ser igual a 4 vezes 3, 12, acrescenta os 2 zeros, isso aqui vai dar o quê? 1.200 centímetros quadrados. Ora, por que quadrado? Porque eu usei esse 40 centímetros vezes esses 30 centímetros. Ora, centímetro vezes centímetros dá centímetros quadrados. Então, eu vou substituir aqui. Então, isso aqui dá 1.200 centímetros quadrados, vezes a altura, ou seja, quem é essa altura? É exatamente o nível que vai aumentar. Então, fazendo isso, eu tenho que 1.200 está multiplicando, ele pode passar dividindo. Então, vai ficar aqui 2.400 dividido por quem? 1.200 é exatamente igual à altura. A altura do desnível. Eu vou colocar a peça e a peça vai fazer o nível desse fluido subir, conforme o volume da peça. Então, eu concluo que a altura é igual. Eu posso cancelar 0 com 0, 0 com 0, e ficou 24 dividido por 12, que isso aqui dá 2 centímetros. Bem, tá aqui. Perfeito? Então, 2 centímetros foi o que houve de desnível. Agora, bora nas alternativas, interpretar as alternativas. Percebe comigo que ele diz aqui no comando que a altura desse recipiente é exatamente igual a 25 centímetros.
E eu percebo que tem 5 centímetros que não tem esse fluido, tá certo? Então eu concluo que essa altura aqui, ela é exatamente igual a 20 centímetros. Tá aqui, ó. Tá certo? Então a altura desse fluido é exatamente igual a 20 centímetros. Bem, como eu encontrei mais 2, porque quando eu coloquei a peça exatamente dentro, ou seja, submergido nesse fluido, esse fluido aumentou de nível. Então, eu quero saber exatamente a alternativa que vai se adequar melhor a essa análise. Bem, então analisando a letra A diz assim: o nível subiria 0,2 centímetros. Não é verdade. Olha aqui quanto subiu, 2 centímetros, fazendo a água ficar com 20,2 centímetros de altura. Não seria verdade. Na verdade, subiu 2 centímetros e já tinha 20, então ficaria com 22 centímetros de altura. Vamos para a letra B. O nível subiria 1 centímetro. Não é verdade. Se a gente quiser, a gente nem interpreta mais o resto, mas só para a gente enfatizar, fazendo a água ficar com 21 centímetros de altura, não. Nós já concluímos que vai ficar com o quê? Com 22 centímetros. Letra C. O nível subiria 2 centímetros, fazendo a água ficar com 22 centímetros de altura. Bem, é exatamente o que nós concluímos. Então, a alternativa certa, seguramente, é a letra C. Mas ainda, bora ler a letra D e a letra E para a gente poder eliminá-las. Então, fica assim: o nível subiria 8 centímetros? Não, a gente percebeu que iria subir apenas o quê? 8 centímetros. E que também a letra E diz assim: o nível subiria 20 centímetros, fazendo a água transbordar. Não, isso não é verdade, pois para a água transbordar tinha que ultrapassar 25 centímetros, e ela foi apenas mais 2 centímetros, chegando em 22 centímetros. Então, bora para a segunda questão. Uma caixa sem tampa é feita com placas de madeira de 0,5 centímetros de espessura. Depois de pronta, observa-se que as medidas da caixa pela parte externa são 51 centímetros por 26 centímetros por 12,5 centímetros, conforme mostra a figura abaixo. O volume interno, isso aqui é importante, vou até grifar para chamar a atenção de vocês aqui, olha, o volume interno, ele quer saber o interno dessa caixa em metros cúbicos ele quer em metros cúbicos. Olha só, galera, esse cara aqui é importantíssimo que ele falou, ele quer em metros cúbicos. Bem, bora primeiro encontrar tudo em centímetros cúbicos, pois são as medidas que ele me deu. Ele me deu 51 centímetros, ele me deu 26 centímetros e me deu 12,5 centímetros de altura. Encontrando esse volume em centímetros cúbicos, a gente pode fazer a transformação para metro cúbico. Bem, então o volume da caixa interna fica o seguinte: área da base vezes a altura. Afinal de contas, essa é a fórmula que define o volume de um prisma. Bem, ele me falou o seguinte, que a espessura da madeira é de 0,5 centímetros. Então é o seguinte, olha só o que eu vou perceber aqui. Aqui ele tem 0,5 centímetros. Aqui também ele tem 0,5 centímetros. Aqui ele também tem 0,5 centímetros. E aqui ele também tem 0,5 centímetros. Bem, então como isso tudo é verdadeiro, o que ele acabou de me falar, então é o seguinte, essa distância aqui real, esse comprimento real, ele não tem 51, e sim apenas 50. Por quê? Porque perdeu meio centímetro para cá e meio centímetro para cá. Ainda mais, esse comprimento aqui, ele não vai ter 26, ele vai perder meio centímetro aqui e meio centímetro aqui.
perdendo um total de 1 centímetro. Então, esse cara aqui vai equivaler a 25 centímetros. E essa altura aqui, ora, gente, é só você perceber o seguinte, ele me falou o seguinte, que 12,5 centímetros é essa altura todinha, tá certo? E como ele me falou que é todinha, então eu entendo que o fundo tem uma espessura de 0,5 centímetros. Então, a altura real, essa altura bem aqui, ó, real, ela é apenas de 12 centímetros. Tá aqui, ó. Bem, então, tendo essas novas medidas, eu percebo que eu tenho a seguinte caixa. Ora, vou fazer aqui uma caixa que é para a gente poder entender melhor, tá certo? Tá aqui, olha, essa nova caixa. Bem, então, mediante essa nova caixa, eu vou dizer para vocês que aqui eu tenho 50 centímetros, aqui eu tenho 25 centímetros e aqui eu tenho apenas 12 centímetros, tá certo? Então, o que é o volume? Ora, o volume, como eu muito bem mencionei, é a área da base vezes a altura. Bem, então vamos calcular a área da base. A área da base é igual a base vezes a altura, pois é um retângulo. Então, vai ficar que a área da base é igual. Quem é a base? 25. Tá aqui, ó. E aqui, quanto é que vale essa altura? Essa altura é a mesma coisa que 50, não é isso? Então, fica vezes 50. Ora, gente, então fica que a área da base vai ser igual 5 vezes 25, isso aqui dá 125, acrescento 0, dá 1.250 centímetros quadrados, tá certo? Então, achei a área da base. Então, eu concluo que o volume é igual à área da base vezes a altura, como eu já mencionei lá em cima. Então, o volume é igual. Quanto é que vale a base? 1.250 centímetros quadrados vezes a altura, que é igual a 12. Ah, então é o seguinte, fazendo essa continha boba aqui, então nós temos que o resultado dá 15.000 centímetros cúbicos. Tá aqui, olha. Tá certo? Bem, então eu achei que deu 15.000 centímetros cúbicos. Só que ele me pede lá nas alternativas em metro cúbico. Então vamos transformar isso para metro cúbico. Bem, então galera, após ter encontrado o volume de 15.000 centímetros cúbicos, eu tenho que transformar para metro cúbico. Ora, para fazer isso, eu fiz esse esqueminha aqui. Metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Como eu estou aqui, olha, em centímetro cúbico, especificamente tendo 15.000 centímetros cúbicos, eu tenho que sair de centímetro, vir para decímetro. Então, eu ando para a esquerda 3 casas decimais, está aqui, olha, elevado ao cubo, e depois mais 3 casas decimais, porque eu vou chegar em metro cúbico. Ah, então basta eu fazer isso aqui, olha. Quando eu chego bem aqui, eu vou ter o equivalente. Anda com a casa decimal, 3 casas decimais, então vai ficar apenas 15, o quê? Decímetro cúbico. Porque eu andei com a casa decimal 1, 2, 3. Bem, cheguei em 15. Agora, para chegar em metro cúbico, olha só o que eu vou ter que fazer, pessoal. Eu vou ter que andar mais 3 casas decimais. 1, 2, 3. E a vírgula vai ficar aqui. 0, 0. Então, aqui vai ficar assim, ó. 0,015 metros cúbicos. Então, a resposta desse volume aqui é que ele dá igual a 0,015 metros cúbicos. Então, portanto, indo lá nas alternativas, a gente vai ter a letra A sendo verdadeira, né? 0,015 metros cúbicos. Então, portanto, a letra A é a alternativa correta. E com isso a gente vai encerrando mais essa aula e agradecendo vocês. Muito obrigado, até a próxima.